Oi, oi, oi pessoal, estamos aqui ao vivo e hoje, conforme fizemos na enquete, a live será de marcação para pontos estratégicos naquela pessoa que tem um rosto mais redondo e quer dar aquele aspecto, quer criar aquela visão ótica de que o rosto é mais fino, tá? Então existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração para conseguir esse efeito de um rosto mais magro. Uma coisa que você tem que ter em mente é que quando a gente tem um rosto de triângulo invertido, onde a gente tem aqui nessa região do zigomático uma base maior e um queixo mais fino, a resposta já está dada. Aí, gente, eu poderia fazer ângulo, eu poderia fazer outras regiões, mas quando eu quero criar esse aspecto de um rosto mais fino, a região mais propensa é onde eu tenho uma base mais larga. Ó, imagina que o zigomático, a base do triângulo e o queixo, a ponta de um triângulo de cabeça para baixo. Então eu tenho que dar uma afinada no queixo e eu tenho que deixar o zigomático aqui. E isso, gente, pode incluir um malar inteiro, se a pessoa tiver com deficiência, principalmente nessa região aqui, nessa região que muitos falam risco, né, de pré-maxila, para onde já estiver afundado, ou não. Às vezes a gente trabalha só, porque para dar essa base, só o finalzinho aqui do zigomático já é interessante. E o queixo, aí eu tenho que dar luz no queixo. Eu posso tanto dar luz no queixo, estruturando ele, né? Se a pessoa tiver uma boa altura de queixo, mas às vezes, além da pessoa não ter uma boa projeção de queixo, às vezes também o queixo dela é muito curto. E aí eu tenho que alongar, trabalhando aqui nessa região, nesse sentido que eu tô falando pra vocês, ó. Tá? Então eu posso trabalhar aqui, que eu já vou dar luz, para dar projeção. Mas quando eu quero alongar, eu tenho que trabalhar com a agulha nesse sentido, para mim alongar. Essa região do queixo... Começou agora, gente. Começou agora. Essa região do queixo, o tecido aqui é muito duro. Então, às vezes, a gente tem que criar um arcabouço para ir cabendo o produto. Então, eu trabalho tanto justa ósseo, como eu refino no subcutâneo. E quando eu falo queixo, às vezes eu também tenho que envolver a marionete, porque se a pessoa tiver um grau de envelhecimento que já está marcando muito a marionete, não justifica fazer só o queixo, né? Eu tenho também que fazer a marionete, que casa para mim afinar esse rosto, tá? Então vamos lá para começar a marcar aqui na Paula quais os pontos que eu normalmente pego como referência, beleza? Então vamos aqui, ó. Eu tenho que pegar aqui a base do nariz e o tragus da pessoa. Então, eu venho e traço uma linha reta aqui. E também pego canto de boca e canto de olho. Gente, o que vocês têm que entender? Para mim trabalhar, para dar um zigomático mais elevado e que dá um lift, eu vou trabalhar exatamente em cima do osso zigomático. Não necessariamente eu sou obrigada a fazer essa marcação. Entendam que se eu apalpar aqui e ver que meu zigomático tá aqui, ó, eu vou trabalhar todo em cima dele. Então aqui eu faço várias marcações em bolos, tá? Por que, Janice, que eu trabalho em bolos? Eu trabalho em bolos para dar sustentação, para me dar lifting. E aí eu consigo tanto melhorar o bigode, como também consigo deixar mais largo o meu zigomático. Gente, muito cuidado, uma dica que eu dou. Quando vocês estiverem fazendo zigomático, se a pessoa tiver uma têmpora muito funda, vai aparentar que está mais fundo ainda. Então, tudo é um complemento, tá? Então, o que acontece? Eu venho aqui e faço justa ósseo esses pontos, mas eu também refino no subcutâneo. Quando eu trabalho justa ósseo, o ideal é que eu faça com um preenchedor de alta reticulação, que tem um G-prime alto. Então, eu vou dar sustentação nesses pontos. São os mesmos pontos do MD Code de lifting ou do CK, né? Então, só que aí eu coloco mais bolos, tá, gente? Pra ficar uma coisa mais próxima e não precisar de ficar refinando muito. E quando eu vou refinar no subcutâneo, eu faço uma entrada com percuito aqui e faço
retroinjeções nesse sentido, em vetores, tá? Justamente para me dar mais desenho ainda no zigomático. Outra coisa, quando eu estou trabalhando para dar o lifting, eu trabalho justa-ósseo como produto. Quando eu vou trabalhar para me refinar, o ideal é que eu faça com um produto de média reticulação. Agora, sempre? Não necessariamente sempre. Eu vou ver o sorriso do paciente. Se o seu paciente tem um sorriso baixo, aí eu vou fazer uma reticulação média, tá? Que aí eu não vou atrapalhar essa altura de sorriso do paciente. Agora, se é um paciente que já mostra bastante a gengiva, já tem uma boa exposição de dente, eu posso trabalhar para refinar aqui com um preenchedor de uma alta reticulação, que seria o mesmo que eu trabalhei justa-ósseo. Então, aqui eu dei uma projeção no meu zigomático. Agora eu vou pensar em queixo. A Paula tem uma boa altura de queixo, então eu vou dar luz só projetando aqui nela e já vou dar uma melhorada. Então, o que eu faço? Eu vou marcar a linha média do paciente, tá? Não sei nem se tá certinho que eu tô aqui de costa. E aí eu vou fazer mais aqui para baixo, um bólus na região central, aqui um pouquinho mais para cima, um bólus do lado direito e um bólus do lado esquerdo. Desse jeito, quando eu tenho esse bólus central, eu consigo afinar mais. São todos os pacientes que precisam desses 3 bólulos? Não. Tem paciente que só esses 2 aqui já são suficientes, tá? E aí, quando a pessoa quer alongar muito a face, esse bólus aqui, ó, eu faço nesse sentido aqui com a agulha. Porque aí eu desenho, eu projeto ele, o preenchedor, mais para baixo. Agora, não quero projetar, alongar muito, aí eu pego, puxo só a pele e vou nesse sentido mesmo aqui, ó. Beleza? E aí eu só dou uma luz que já vai dar uma afinada na face. Isso aqui seria a questão do queixo justa-ósseo. O que eu gosto é, na hora de fazer, puxar um pouquinho a pele para cima e posicionar a minha agulha no local. Porque quando eu puxo a pele do pescoço e coloco a agulha, eu já levanto aqui, eu já dou um lift aqui na região de papada. Porque eu levanto o meu queixo. Vocês sabem, quando a pessoa vai envelhecendo, ela forma até uma dobrinha aqui, de tanto que o queixo vai caindo, né? Principalmente com aquelas pessoas que não aplicam muito botox no queixo. Então o queixo vai caindo e forma uma dobra aqui, fica reto e a pessoa perde esse sulcumento labial. Então a gente consegue dar para ela, pegando aqui a pele, devolver esse sulcumento labial para o paciente. Porque o sulcumento labial, quando ele é muito fundo, ele envelhece. Quando ele é muito raso, quando a pessoa quase não tem ele também envelhece. Então, fiz aqui o ponto justa-ósseo no queixo. Aí, gente, a questão é o seguinte. Se a pessoa tem um grau de envelhecimento pequeno, eu posso refinar só aqui nessa região, ó. Com retroinjeções aqui. E aqui eu posso fazer preenchimento pesado. Por quê? O queixo não tem um músculo que eleva a face, que eleva essa região aqui. Então, eu posso pesar ele, não tem problema. Enfim, posso me limitar a essa área. Mas vamos supor que o paciente já tem uma linha muito profunda aqui na marionete. E aí, eu tenho que procurar fazer um lifting também junto. Eu venho nessa região aqui do pré-jaws, uma região mais funda que tiver o pré-jaws, e marco onde eu vou fazer o meu bólus. Então, aqui eu venho e faço meu bólus. E essa refinada aqui, ó, que eu tô falando pra vocês, eu venho até minha marionete. Entendeu? Que aí eu levo tudo, eu melhoro isso tudo. Claro que existem marcações diferentes, porque cada um tem um tipo de envelhecimento e um tipo de força muscular diferente. Esse aqui é a forma basicona de marcar. Só que aí, gente, eu vou desmanchar aqui só para vocês entenderem, tá? Só um minuto. Vai acontecer de vocês pegarem um paciente e aí você foi lá e fez a marcação justa óssea, né? E você notou que o paciente ele tem um bom volume aqui.
ele tem um bom volume aqui. E aí ele tem uma deficiência, uma marcação aqui, ó, nesse triângulo, ó. Aqui só nele que é fundo. Então, como eu faço? Eu trabalho as sombras do rosto para dar luz. Então, tem pacientes que eu vou ter que entrar só aqui, ó, e fazer retroinjeções nessa região. Como se fosse de um lado do outro, acaba parecendo uma asinha, né, de borboleta. Enfim, depende de onde temos sombra no queixo. Então, não é todo queixo que eu vou ter que sair fazendo retroinjeções longas, tá? Tem paciente que só vai precisar dessa marcação. Tem paciente que não precisa de fazer o justa ósseo aqui. Então, olhem, observem onde nós temos as sombras nos pacientes para vocês saberem exatamente onde vocês têm que fazer o preenchimento. Mas, basicamente, seria zigomático, queixo e, muitas das vezes, também trabalhar a região de marionete. E aí você consegue dar um perfil melhor para esse paciente. Basicamente é isso. Quantidade, gente, vai de cada grau de envelhecimento. Eu normalmente começo com 1 ml de um lado, 1 ml do outro, e aí eu tô falando que eu estou trabalhando tanto ponto justa ósseo como subcutâneo com 1 ml de cada lado, tá? E tem hora que 1 ml de cada lado é pouco, tá? Por causa do grau de perda óssea que cada um vai ter. Queixo, dependendo, é 2, 3 ml. E aí eu prezo por queixo e marionete, quando o paciente precisa. E esses ml eu estou mensurando de 2 a 3 ml para queixo e marionete com pré-Jaws. É uma média, tá? Pode ter mais. Dúvidas? Tá tudo ok? Seria só isso. Beleza? Gente, para quem não tá seguindo ainda no canal do YouTube, tá? Entrem lá, façam a inscrição e vocês serão muito bem-vindos para assistir às lives. Logo estaremos removendo as lives. Obrigada, viu? O quê? Quando o paciente tem um rosto muito fino. Aí, quando o paciente tem um rosto muito fino, você não vai prezar por isso. Obrigatoriamente, você tem que fazer ângulo de mandíbula. Tem aqueles pacientes que são dólicos, têm um rosto muito comprido. E, aparentemente, isso acaba dando um aspecto de um rosto mais fino, né? Uma pessoa dólica. Então, você tem que prezar pelo ângulo de mandíbula, tá bom? E aí você dá uma disfarçada nesse alongamento da face. Todo paciente que tem um rosto muito fino precisa, muitas das vezes, fazer um pouco de ângulo de mandíbula. Agora, em relação à quantidade, vai depender também de perda óssea, de grau de envelhecimento, tamanho de jaws. Pode fazer outra live sobre isso também. Podemos. Pré-jaws é bolos? Pré-jaws eu gosto de fazer bolos aqui, porque eu já melhoro bastante. Mas pode refinar no subcutâneo, tá? Às vezes, igual eu falei assim, esse vetorzinho aqui, que a gente desenhou aqui, ó, pode ser que eu tenha que fazer um vetor aqui também. Eu faço justa ósseo, venho e complemento, refinando no subcutâneo, tá? Pode ser também uma complementação da outra, mas o justa ósseo ele vai segurar melhor. Então, vai com a agulha no justa ósseo e aí refina no subcutâneo, se só o justa ósseo não foi suficiente. É isso. Isso? Produto mais pesado? Produto mais pesado. Sempre que eu penso em justa ósseo, eu sempre prezo por um produto mais pesado. E no subcutâneo, eu faço produto de média reticulação quando eu trabalho em cima de músculos elevadores da face, que é essa região. Agora, aqui nessa região, que a gente tem muitos músculos depressores, aí eu trabalho com alta reticulação mesmo no subcutâneo também, na parte de terço inferior. Quando pesa em cima do músculo, ele perde a força. Exatamente. Porque a intenção aqui é perder força de músculo depressor. Aqui eu não quero perder força de músculo elevador. O único motivo que me faz trabalhar com produto pesado no subcutâneo, nessa região toda aqui, é quando o paciente tem um sorriso gengival. Que aí eu consigo baixar o sorriso do paciente, que eu trabalho em cima do músculo. Bom, tá gostando. Ó, essa técnica da marionete também serve para pacientes com mais perca óssea, no caso, fazer apenas mento e marionete. Sim, serve. E você pode também, além de trabalhar com a cânula, que você trabalha numa camada mais profunda com a cânula, você pode ainda fazer com a agulha. Nas regiões que tiver mais depressão, principalmente aqui com missura, ó, pode fazer várias travinhas com a agulha que fica mais superficial. Você só tem que ter cuidado quando você está trabalhando com a agulha para ficar superficial. Se você usar um produto muito pesado, vai ficar cheio de grumos.
Então, aí você tem que pegar um produto de média reticulação para você não ficar cheia de grumo nessa região, tá? Você pode também fazer isso. Quem falou foi a Ana Meire, que ela deu um exemplo de uma paciente que te mandou. Tinha o quê? De uma paciente que ela te mandou. Ah, tá. Que falou do Acho que foi hoje, não foi? Ana Beatriz? Ana Meire. Qual é a outra? Acho que foi. Se alguma? Prontinho, então, gente. A gente vai continuar com as lives. Quem sabe amanhã, Meirelles. Meirelles, mas ela já mandou uma imagem pra mim mesmo e a gente tirou dúvida. É tipo isso ali mesmo, Meire, você vai ter que, a Bia, você vai ter que trabalhar no subcutâneo com o ácido hialurônico, mas se estiver muito marcado, você vai ter que também trabalhar com a agulha, principalmente ali na comissura, que o seu paciente está bem marcado nessa região. É isso. Talvez amanhã a gente faça do osso fino, que já perguntaram aí, né? Gente, sempre que vocês quiserem ver as lives ao vivo, vai ser no Instagram e no YouTube. Elas estão ficando gravadas, a gente está jogando todo dia à noite ou no dia seguinte no máximo. Elas também no YouTube para vocês estarem assistindo. Caso de dúvidas, pode mandar no direct que a gente vai estar respondendo. E comentar também no vídeo no YouTube, que a gente Isso. responde também. Exatamente. Bye, bye.